Questão 7, semana 5. O ácido láurico é um ácido graxo de cadeia saturada com 12 átomos de carbono. Esse ácido é conhecido na indústria farmacêutica devido à sua propriedade antimicrobiana. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento de uma amostra de ácido láurico, inicialmente no estado líquido a uma temperatura acima de seu ponto de solidificação. Sobre esse sistema e sua transformação, considere as alternativas a seguir. Vamos lá. Primeiro, a gente vai analisar esse gráfico, certo? Ele fala que, inicialmente, esse ácido está a uma temperatura de 60 graus Celsius, que é uma temperatura acima da temperatura de solidificação, que seria a temperatura nesse ponto B aqui, entre 40 e 45 graus Celsius, certo? Então, a gente vai resfriar esse ácido, ele vai perder calor, e esse calor que ele perde é um calor específico, certo? É um calor, vocês vão ver na física, que é responsável somente pela diminuição da temperatura, o aumento da temperatura. Nesse caso aqui é diminuição porque a gente está resfriando, certo? Quando a gente chega a uma temperatura de 45 graus Celsius, a gente chegou à temperatura de solidificação desse ácido. Esse calor aqui, ó, que o ácido perde a temperatura constante, é um calor latente, que é o calor responsável somente pela mudança de estado físico, certo? A gente não tem mudança de temperatura aqui, ó, tá vendo? A gente permanece a uma temperatura constante. Nessa fase aqui, nessa linha BC, de mudança de estado físico, essa energia que a gente vai perder é uma energia liberada pela formação de ligações intermoleculares. Então, a gente vai sair do estado líquido, certo? E essas moléculas vão ficar mais próximas entre si. A gente vai para um estado sólido. Essa proximidade acontece por conta de formação de ligações intermoleculares, certo? Por isso que a gente libera energia nessa fase aqui, mas a temperatura é constante, somente por conta dessa perda de calor latente. E quando a gente chega nesse ponto C aqui, ó, a gente já não tem mais líquido. A gente só tem, ó, a partir daqui do ponto C, esse ácido na sua forma sólida. E aí a gente continua perdendo, ó, temperatura, perdendo calor aqui, a temperatura diminui, mas a gente só perde calor específico, certo? Vamos para as alternativas. Sobre esse sistema e sua transformação, considere as afirmativas a seguir. 1. Somente o segmento BC representa duas fases. Verdadeiro. O segmento AB, né, o segmento AB tem somente a fase líquida. O segmento BC tem tanto a fase líquida quanto a fase sólida, porque é um momento de mudança de fase, né, um momento de transição. E o segmento CD tem somente a fase sólida. Então, somente o segmento BC apresenta duas fases. Primeiro ponto, né, verdadeiro. Segundo ponto. O ponto de fusão do ácido láurico está em torno de 43 graus Celsius. Ó, o ponto de fusão do ácido láurico está entre 40 e 45 graus Celsius. Quando vocês olharem direitinho no gráfico da ficha, ele está entre 40, essa linhazinha BC está entre 40 e 45, mas mais próxima de 45. Então, tudo indica que seja em torno de 43 graus Celsius. Segundo ponto também está verdadeiro. Detalhe, o ponto de fusão significa a mesma coisa de ponto de congelamento, tá? É porque se a gente olhar do ponto, assim, né? Do ponto D para o ponto A, ele tá, ó, entrando em processo de fusão, ele tá saindo do estado sólido para o estado líquido, mas, seguindo o raciocínio da questão, né, a gente tá tornando uma substância líquida em uma substância sólida. A gente fala de ponto de congelamento, mas ponto de fusão e ponto de congelamento, em número, é a mesma coisa, certo? Vamos lá. Item 3. No ponto D, as moléculas de ácido láurico apresentam maior energia cinética que no ponto A. No ponto D, essas moléculas aqui têm uma temperatura menor, ó, a temperatura aqui é menor que a temperatura no ponto A, certo? A temperatura, ela está diretamente relacionada com o grau de agitação das moléculas. E quanto maior a energia cinética, maior o grau de agitação das moléculas e maior a temperatura. Se eu tenho uma temperatura maior em A, as moléculas vão ter maior energia cinética em A, certo? Que em D, porque em D a gente tem uma temperatura menor, então a energia cinética, a agitação das moléculas seria menor. Portanto, o item 3 está falso, certo?
E o item 4. A temperatura no qual o segmento BC é formada depende da quantidade inicial de ácido láurico que é analisada. Ponto de fusão, ponto de ebulição, não depende de quantidade de matéria que a gente tem para ebulir ou para fundir, enfim. Ponto de fusão e ponto de ebulição são características específicas de cada elemento, de cada molécula, certo? Do composto, isso é específico do composto. Se eu for, sei lá, ebulir 1 grama de água, esse 1 grama de água vai ebulir a 100 graus Celsius. Se eu for ebulir 10 gramas de água, esses 10 gramas de água vão ebulir a 100 graus Celsius também. A temperatura é fixa, independente da quantidade de água que eu tenha, da quantidade do composto que eu tenha. Essa questão aí, ela tenta confundir a gente em relação justamente a essa quantidade de calor aqui, Quanto maior a minha massa de substância para ebulir ou para fundir, enfim, quanto maior a massa, mais quantidade de calor eu preciso, mais energia eu preciso, mas a temperatura sempre vai ser a mesma, certo? Compostos têm ponto de fusão e ponto de ebulição específicos. O que vai mudar aí em relação à quantidade de composto, de matéria, que eu vou transformar de estado físico, vai ser justamente essa quantidade de energia que eu vou precisar. Mas a temperatura de ebulição e de fusão sempre é constante para todos os elementos. Cada elemento, cada composto tem o seu ponto de fusão e ponto de ebulição específicos, certo? Portanto, o item 4 tá falso. Verdadeiro somente item 1 e 2. A alternativa correta seria a letra A.